Olá, oitavo ano. Chegamos então ao nosso quarto bimestre. Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do nosso livro didático. Bem, chegamos a uma parte do conteúdo aonde nós vamos falar da matéria e da energia. Esses dois elementos que fazem a composição do nosso universo. Então, por que tanto a matéria quanto a energia, elas estão intrinsecamente ligadas? Porque tudo que conhecemos no nosso universo é a manifestação da matéria ou da manifestação da energia. E raramente ocorre a questão da manifestação dessas duas coisas ao mesmo tempo no universo. E essa relação a gente pode observar de várias formas, por meio da transformação da matéria em energia. Um exemplo muito comum que a gente pode ver no nosso dia a dia é quando ocorre a queima de um pedaço de papel, ou seja, a combustão desse papel, a combustão da gasolina e entre outros objetos que sofrem o processo de combustão, que é uma matéria que vai sofrer a ação de uma energia. Então, nesse momento, essa matéria que vai se transformar em uma energia térmica ou uma energia luminosa, que vai ser o calor ou a luz. Então, vamos ver do que a matéria. Então, o que seria afinal essa matéria? A matéria vai ser tudo aquilo que nós chamamos de matéria o que tem massa, ou seja, ocupa um lugar no espaço. Tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço é composto pela matéria. A madeira, o ferro, o vidro, todos eles são exemplos de matéria. E isso nós podemos dizer que essa matéria, ela vai ser uma porção delimitada dessa matéria, ela pode ser chamada de corpo, ou seja, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, ela é uma matéria. E toda a porção que vai ser delimitada dessa matéria é chamada de corpo. Por exemplo, nós temos ali uma árvore. Ali aquela árvore, ela vai ser um corpo que vai ser composto de matéria e um pedaço dessa madeira ou um pedaço do caco de vidro é chamado de corpo. Por exemplo, um pedaço pode ser um galho, um pedaço do caule, do tronco dessa árvore, é chamado de corpo, que é um produto de matéria. Quando esse corpo ele é usado como utensílio ou uma ferramenta pelo homem, nós vamos ter um objeto. Então, o corpo, que é um pedaço de madeira, que quando ele foi trabalhado, foi usado, foi feito como um utensílio, por exemplo, na nossa imagem nós temos a cadeira. Esse corpo, ele foi usado como um pedaço de madeira e transformado em um objeto como a cadeira. E aí nós vamos ver os fenômenos da matéria. Quais são esses fenômenos da matéria? Então, toda a matéria ela vai sofrer contínuas transformações. Então, esse fato que nós vimos dessas contínuas transformações é o que ocorre nas coisas por meio do envelhecimento. Por exemplo, o ferro ele enferruja, o plástico ele resseca. Então, essas transformações são alterações de forma que sofrem, né, na natureza da matéria, né, no conteúdo dessa matéria. E nós vamos ter esses fenômenos que vão fazer essas transformações na matéria. O fenômeno físico e o fenômeno químico. Então, para reforçar o que nós estamos trabalhando nesse conteúdo, vocês vão realizar a atividade, né? A atividade da página 206 do nosso livro didático. Falando sobre a questão dos fenômenos da matéria, o fenômeno físico, ele vai ser o fenômeno em que ocorre a questão da transformação dessa matéria em uma outra
outro conteúdo. Por exemplo, o fenômeno físico ele vai quando ocorre a alteração da natureza dessa matéria, ou seja, ocorre a alteração da sua composição. Por exemplo, quando nós colocamos um copo com água, a água no refrigerador, ela está no estado líquido e vai ser transformada, né? Vai alterar a natureza dela líquida para a natureza sólida. Quando nós colocamos a água na panela e colocamos a panela sobre o fogo, essa água, que ela vai estar no estado líquido, ela vai sofrer alteração, né, pela questão do aquecimento, da temperatura e transformar essa água em calor. Então, o fenômeno físico quando é aquele fenômeno que ocorre que não altera a natureza da matéria e não altera também a sua composição. Vai ocorrer essa transformação de uma forma para outra. Ela não altera a natureza da matéria, por exemplo, a água. Quando nós colocamos a água no refrigerador, ela não vai deixar de ser água. Ela só vai alterar a sua estrutura, que ela vai ser o quê? Ela vai estar no estado líquido e vai passar para o estado sólido. Quando nós colocamos a água na panela e colocamos a panela sobre o fogo, a água ela não vai deixar de ser água. Ela somente vai sofrer uma transformação por meio do aquecimento da temperatura que vai transformar essa água no estado de vapor, né? Num gás. Então, no fenômeno físico, não altera a natureza da matéria, ou seja, ela não altera a sua composição, ela só se transforma de um meio para outro, de líquido para sólido, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, e assim vão ocorrendo as constantes transformações dependendo do meio onde essa água está sendo submetida. E o fenômeno químico? O fenômeno químico é quando ele altera a natureza dessa matéria, ou seja, altera também a sua composição. Como quando nós colocamos um pedaço de papel no fogo. Por exemplo, esse pedaço de papel ele vai carbonizar, ou seja, ele vai queimar e vai se transformar em cinzas. Então, ocorreu uma alteração da matéria e também ocorreu a alteração da sua composição, que ele era um pedaço de papel que sofreu a alteração da transformação dele para a composição de cinzas, né? Então, tem essa diferença. Fenômeno físico, ele não altera a natureza da matéria e também não altera a sua composição. A água, tanto no estado sólido como no estado líquido, ela não deixa de ser água. Porém, no fenômeno químico, vai ocorrer a alteração dessa matéria e também da sua composição, que um pedaço de papel composto de celulose, quando ele sofre a combustão da queima desse pedaço de papel, vai ocorrer a alteração dessa composição dessa celulose em cinzas, certo? Aí nós vamos ter dentro dessa questão da massa, nós vamos ter a relação da massa e do peso. A massa é a definição, né, dada da medida da matéria em questão de quantidade, no qual no qual é formado esse corpo. O peso vai ser essa força que ela vai variar conforme a gravidade do local onde essa massa se encontra. E para calcular a relação entre massa e peso, nós vamos ter essa fórmula. P igual a M vezes G. P significa o peso, né? O peso. N vai ser a massa desse corpo e o G vai significar a gravidade. É a gravidade relacionada à questão da gravidade da Terra, aproximadamente que vai ter a nossa gravidade da nossa Terra, vai ser de aproximadamente 10 metros por segundo. Então, usando o Sistema Internacional de Medidas, quando você fala massa, a massa ela vai estar relacionada à questão de quilo por grama, ou quilograma.
E quando se fala em peso, que é a questão da unidade de peso, então nós vamos estar falando da questão do Newton, né? Então, quando você vai determinar a massa de um corpo, ela é dada em quilograma, e o peso desse corpo, ou seja, a força que esse corpo exerce, né? Então, vai ser dada em Newton. Você já deve ter percebido que alguns materiais eles são mais duros, outros quebram com mais facilidade, alguns são coloridos, outros não apresentam cores e etc. Então, esses materiais que são mais duros, que quebram com mais facilidade, que são coloridos e que não são, esses materiais eles apresentam determinadas características que são descritas por meio das propriedades da matéria, aonde nós vamos ter a propriedade da matéria, que pode ser observada de um corpo, ela é classificada em propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais são as propriedades que são comuns a todo tipo de matéria, ela não permite uma diferenciação entre um tipo de matéria e outro. As específicas, elas são singulares a cada tipo de matéria, ou seja, específico para cada tipo de matéria, diferenciando assim um tipo de matéria de outro, que a gente vai ver agora. Por exemplo, nas propriedades gerais da matéria. Nas propriedades gerais da matéria, são as propriedades da matéria que são observadas em qualquer corpo, independente da substância do qual é constituída essas matérias. Então, essas propriedades vão estar relacionadas com a questão da massa, que é a quantidade de matéria que forma esse corpo, a impenetrabilidade, que vai ser quando esses dois corpos eles não conseguem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, no mesmo espaço. A impenetrabilidade é quando dois corpos não ocupam ao mesmo tempo, o mesmo espaço. A elasticidade, que vai estar relacionado com a questão da questão da matéria, né, dela ocupar um espaço ou outro. A indestrutibilidade, que vai poder, onde a matéria ela não pode ser destruída, somente transformada. A extensão ou a questão do volume ou a extensibilidade dessa matéria é quando essa matéria tende a ocupar um lugar no espaço, né? Quando essa matéria ela consegue ocupar um lugar. A inércia, que é quando essa matéria, quando esse corpo ele permanece no seu estado de repouso ou tem uma força externa que vai atuar sobre ele. Ou seja, na inércia, essa propriedade geral da matéria, a inércia é quando esse corpo ele permanece no estado de repouso, né, sem movimento, ou quando ele está em movimento porque tem uma força externa que está exercendo essa força sobre ele para ele se movimentar. Dentre essas propriedades gerais da matéria, nós vamos ter essas que são as mais importantes, que são a impenetrabilidade, que é a questão de dois corpos não ocuparem ao mesmo tempo o mesmo espaço, a questão da massa, né, a elasticidade, que é a questão desse corpo ele conseguir se expandir e não se deformar, a indestrutibilidade, né, a indestrutibilidade, que é a questão da massa dessa massa sempre está em transformação, a inércia, que é quando esse corpo ele tende a permanecer em repouso ou em movimento devido à ação de uma força externa sobre ele, e a extensão, que é a questão dessa massa sempre ocupar, dessa matéria ocupar um lugar no espaço. A impenetrabilidade é a propriedade em que dois corpos têm de não ocuparem o mesmo lugar no mesmo espaço ao mesmo tempo.
Aí nós vemos aí na imagem a pessoa, né, nadando em uma piscina. Por que ele tá esse exemplo? Porque aí nós vamos ter dois corpos, né, matérias com composições diferentes, a água e o corpo humano, que eles não conseguem se manter ao mesmo tempo no mesmo lugar. Um vai estar exercendo a pressão sobre o outro, e assim, para que haja essa questão desse movimento do corpo da pessoa, quando ele está fazendo movimento de natação. Aí, esses dois corpos, eles vão ocupar o mesmo lugar, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. A extensão, que vai ser a propriedade em que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, ou seja, toda a matéria ocupa um lugar no espaço, o que corresponde ao seu volume. Aí nós temos aí essa vasilha de medidas, que se nós colocarmos um determinado líquido, aí dentro aquele líquido vai ter um volume que vai ocupar o espaço dentro dessa vasilha. A massa vai corresponder à quantidade da matéria, né, que forma esse corpo, que pode ser medido a massa utilizando as unidades de medidas principais, que é o quilograma, como a gente está vendo aí nessa balança, medindo essas duas peças de aço. A inércia é a questão natural entre os corpos que tende a se manter em estado de repouso ou movimento em uma determinada trajetória numa reta. Essa medida da inércia ela vai corresponder à questão da massa de um corpo, quanto a massa e, portanto, quanto maior é a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Como a gente vê aí a questão de uma pessoa cavalgando com um cavalo. A pessoa que está sobre o cavalo, ela está sem movimento, porque quem está se movimentando é o cavalo. Então, ela está exercendo sobre esse corpo, né, o estado de repouso, sem movimento, e quem está exercendo o movimento para levar esse corpo dessa pessoa é o cavalo. Então, à medida que essa inércia, a medida da inércia, ela corresponde à massa de um corpo, ou seja, quanto maior é a massa do corpo, maior será a inércia. A elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força ela está submetida, por exemplo, o exemplo da cama elástica. A indestrutibilidade, que é a propriedade que essa matéria tem de não poder ser criada e nem destruída, mas apenas transformada, como por exemplo, aí temos um pedaço de madeira, que é uma matéria que sofreu a ação da queima, né, da combustão, aonde ela não vai ser destruída, ela vai ser apenas se transformar de um pedaço de madeira para o produto final, que vai ser o carvão. As propriedades específicas da matéria. Essas propriedades, elas são aquelas propriedades que são observadas, né, de um grupo de matérias, onde elas são divididas em oligolépticas, químicas e físicas. As propriedades organolépticas, elas são as propriedades pelas quais certas substâncias elas impressionam nossos sentidos. São aquelas propriedades da matéria que elas vão estimular o nosso sistema do nosso sentido. A cor, o sabor, o brilho, o odor, elas vão despertar os nossos sentidos sensoriais. As magnéticas são as propriedades que algumas substâncias possuem de atrair para si esses pedaços de outros materiais. Por exemplo, a magnetita, que é um minério de ferro, ela já por si só ela tem um magnetismo natural. E temos os ímãs eletromagnéticos, como os ímãs de geladeira, ou aqueles ímãs que são utilizados, né, para dentro das estruturas de caixas de som, caixas acústicas, tem aqueles ímãs eletromagnéticos que ajudam a fazer a expansão das ondas sonoras dentro daquela caixa.
as químicas, propriedades específicas químicas, como são propriedades que se caracterizam quimicamente devido às substâncias. Ela pode ser através da combustão, como por exemplo aí a queima de um fósforo, a hidrólise, ou por exemplo pela ação da água, né, em determinada substância, e reatividade, que são as reações que ocorrem em determinada substância que ocasionam, por exemplo, algumas reações. A física, que são as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, e fazendo essa diferenciação entre elas. No caso, por exemplo, essas propriedades físicas são propriedades que vão caracterizar a substância fisicamente. Por exemplo, aí no nosso copo com água, nós temos o copo, a água líquida e a água sólida. Então, aí a gente consegue diferenciar entre si as matérias que estão compondo o volume que está dentro desse copo. Então, ela pode ser o ponto de fusão, de ebulição, de solidificação e de condensação. O ponto de fusão é quando essa temperatura em que essa substância ela passa de sólido para líquido devido a uma determinada pressão. O de solidificação é quando essa temperatura ela passa do líquido para o sólido também por uma determinada pressão. A questão da ebulição é quando essa substância ela passa da fase líquida para a gasosa também por uma determinada pressão. E temos o calor específico. O calor específico ele vai ser a quantidade de calor que vai ser necessária para que aumente a temperatura de uma determinada massa em 1 grau Celsius, determinando assim essa substância. E esse calor específico é dado em calorias. Temos outra propriedade física que é a densidade absoluta. Essa densidade absoluta ela vai ser a razão da massa e o volume de um corpo determinado pelas condições da temperatura e da pressão. Então, para calcular essa densidade absoluta, nós temos a seguinte fórmula: o D, que vai ser dividido, o D, onde vai ser dividido a massa pelo volume. O D é a relação da densidade, que é dada em gramas por centímetro cúbico, a massa, que vai ser dada em grama, e o volume, que vai ser dado em centímetro cúbico. Então, é dessa forma que é dada a razão da densidade absoluta. Lá na página 213, nós vamos ter outro exercício, né, para exercitar nossa memória em relação à questão do conteúdo dessa videoaula. Aí nós vamos falar sobre a questão da energia. A energia, ela vai estar em tudo que nos rodeia. Nós falamos da matéria, as propriedades físicas, química, as específicas, né? Então, agora nós vamos falar sobre a questão da energia. A energia ela está em tudo que nos rodeia. Aí nós temos a questão da energia, porque às vezes você está cansado, você quer recuperar essa energia, você dorme. Ou então você está muito agitado, então você tem que gastar essa energia brincando. Ou então às vezes você não está muito bem, então você fala que você está com a energia baixa, né? Mas afinal, o que seria essa energia? A energia vai ser a capacidade de se realizar um trabalho. A energia ela vai ser dada através da questão em que um corpo ela consegue gastar uma energia para realizar determinado trabalho. As formas da energia. Se toda energia ela precisa no nosso dia a dia para realizar determinada atividade, então essa energia ela precisa é aquilo que você vai realizar por meio desse trabalho. Então toda energia ela é formada
né? Tem as suas formas e ela é classificada de acordo com o efeito do que produz essa energia. Aí nós vamos ter a energia cinética, que é a energia associada ao movimento, né? Diretamente proporcional à questão da velocidade do corpo. Aí nós estamos vendo aí a imagem de um carro, né, em alta velocidade em uma pista. E para que a gente descubra qual essa velocidade que esse corpo está exercendo nesse movimento, gastando essa energia, fazendo por meio dessa energia cinética, a gente calcula a energia cinética por meio da fórmula. C, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Aonde C significa a energia cinética, que pode ser representada também pela letra K. A massa, que vai ser determinada por meio da unidade de quilograma, e a velocidade que esse corpo está exercendo vai ser determinada em metros por segundo ao quadrado. Então, quanto maior for a massa desse corpo que está exercendo esse movimento, maior vai ser a sua velocidade. Logo, maior também será a energia cinética que esse corpo vai exercer e vai produzir. Aí nós vamos ter a energia sonora, que é a energia associada às ondas de som, né? Assim como ela também pode ser essas que vão ser ouvidas pelos nossos ouvidos. Nós vamos ter a energia elétrica, que é a energia associada à corrente elétrica. Nós vamos ter a energia térmica, que é a energia associada às trocas de calor entre esses dois corpos. Nós vamos ter a energia luminosa, que é a energia associada à luz. Por exemplo, a luz de uma vela, a luz de uma lâmpada, a luz do sol. Elas são fonte de energia luminosa. E aqui termina a nossa aula, pessoal.